Dia, sexto ano, tudo bem com vocês? Daremos início à nossa aula de hoje. Nós estaremos corrigindo aí as atividades da apostila, páginas 22 a 25. Espero que todos já estejam em mãos, né, com a apostila. Nossa aula já está sendo gravada. Atenção aí durante a correção. Lembrando que as correções, ao serem finalizadas, vocês coloquem um certo a caneta, já para indicando aí, né, que essa parte da apostila já foi finalizada. Nós estaremos vendo aí hoje, na página 22, na hora de estudo, uma parte de interpretação de texto e outras aí envolvendo conteúdos que vocês já estudaram na parte da gramática. Nós temos uma questão do Enem aí, que é um texto, né, que ele foi publicado numa revista de grande circulação na seção Carta do Leitor. Um conteúdo também que vocês estudaram no início desse capítulo, que é um gênero textual, chamado Carta do Leitor. É um espaço, né, que as revistas disponibilizam, os jornais também, para que os leitores enviem, né, seus comentários, suas sugestões, críticas. Já vimos que a Carta do Leitor ela tem uma estrutura evidenciando exatamente a característica de carta. Ela passa, então, por análises, né, quando chega na edição, por exemplo, no nosso caso aqui da revista, para que realmente eles avaliem, né, se essa carta será ou não colocada nesse espaço já destinado pela revista à Carta do Leitor. Então, nele, né, nessa carta aqui, nós vamos ver um dos leitores manifestando-se acerca de uma reportagem, né, publicada na edição anterior. Ah, um detalhe, né, quando se publica uma carta do leitor, essa carta faz referência a algo anterior a ela, ou seja, uma publicação numa edição anterior. Como que você vai fazer comentário, criticar, dar sugestões de algo que você ainda não teve conhecimento? Então, essa carta ela vai ocorrer logo depois, né, da matéria publicada. Então, nós temos aqui, ó, o texto foi publicado em uma revista de grande circulação na seção de Carta do Leitor. Nele, um dos leitores manifesta-se acerca de uma reportagem publicada na edição anterior. Ao fazer sua argumentação, o autor do texto, ele rebate o enfoque dado ao tema pela reportagem, lançando novas ideias. Então, nós temos aí a letra E como a alternativa em relação à questão abordada, então, dentro da carta do leitor. Ok? Então, todo mundo aí finalizando a correção. Reparem aqui, ó, que foi uma questão, né, que foi trabalhada no Enem, é uma parte de interpretação de texto do gênero Carta do Leitor. Depois nós temos aqui, né, a Carta do Leitor, das questões 2 a 16. Nós temos aqui, ó, exatamente, né, a forma como você se dirige, né, a quem você está enviando a carta. Então, nós temos aqui a chamada saudação, prezado editor. Então, é para quem a carta está sendo dirigida. Nós temos aí uma série de situações colocada dentro dessa carta. Eles estão falando sobre uma matéria que foi publicada na edição do dia 6 de julho. O assunto abordado são os acidentes envolvendo motociclistas. Inclusive, é um assunto bem atual, que está sendo aí colocado muitas vezes nas reportagens. Por quê? Com essa nova situação que nós estamos vivenciando, né, em relação ao distanciamento social, nós temos muitos motociclistas nas ruas hoje, né, inclusive trabalhando, fazendo suas atividades aí de entregas, não só na parte alimentícia, mas como de outras empresas também. Então, aqui ele vai trazendo uma situação, né, relacionada a esse assunto, sobre os acidentes que estão envolvendo esses motociclistas. E esse texto ele ficou de referência para que vocês respondessem as questões de números 2 a 6. Então, vamos lá. Outra questão aí abordada em vestibular que diz assim: o leitor escreve a carta para mudar as leis de trânsito, explicar as regras de trânsito, criticar uma reportagem do jornal ou agradecer aos motociclistas. Obviamente, é a letra C a resposta. Criticar uma reportagem do jornal. Então, resposta número 2, letra C. Na questão número 3, lembrando aí que o exercício vai contemplar, esse texto vai contemplar até a questão número 6. Outra atividade aí também
que cai em concursos, vestibulares. O leitor defende que as regras de trânsito são muito severas, os automóveis independem de proteção especial, os condutores de automóveis infringem as leis, as regras são diferentes para motociclistas e motoristas. Dentro da carta que esse leitor produziu, ele defende que os condutores de automóveis infringem as leis. Questão número 4. Sendo uma carta, o locutor e o interlocutor são, respectivamente, o motociclista e o editor, que são os leitores do jornal, os cidadãos e o editor do jornal, o motociclista e seus companheiros motociclistas, os motoristas e os leitores do jornal. Respectivamente, pessoal, quer dizer na ordem, tá? Então, ele fala, sendo uma carta, quem é esse locutor e quem é esse interlocutor, respectivamente, nessa ordem aqui. Então, o locutor, motociclista, e o interlocutor, o editor e os leitores do jornal. Resposta, então, da questão número 4, letra A. Não esqueçam de ir dando certo a cada questão corrigida, certo, pessoal? Exercício 5. O principal argumento utilizado pelo autor da carta demonstra a imprudência dos motoristas de carro, situação de vítima dos motociclistas, inexperiência dos motociclistas ou falta de sinalização das vias públicas. Segundo o que nós vimos lá na carta, o principal argumento utilizado por ele foi a imprudência dos motoristas de carro. Professora, mas não estava falando do auto acidente com motociclistas? Mas quem leu a carta toda observou qual foi o posicionamento que esse leitor colocou dentro da sua carta. Portanto, eu tenho que ter uma noção, né, do que a carta está apresentando. Mais um detalhe, pessoal, a carta do leitor, ela tem essa situação. Ela pode trazer sugestões, ela pode fazer críticas tanto positivas quanto negativas. Então, nós temos aí uma série de situações que essa carta pode contemplar. Então, por isso que essas cartas também, elas passam por análises, né, para serem publicadas ou não. Até porque a demanda, né, é grande e não é possível, por exemplo, que todas as cartas que se chegam à edição de uma revista relacionada a uma determinada publicação possa ser colocada naquele espaço. Então, passa-se, então, por uma triagem, feita uma seleção das cartas que irão ser publicadas na edição. É possível inferir pela carta do leitor que a reportagem do jornal que estimulou a carta denunciava as ações imprudentes dos motociclistas no trânsito, a inexperiência dos motoristas de carro no trânsito, a precariedade das motocicletas que circulam pelas cidades, os pedestres que não respeitam a sinalização. O que nós vimos lá dentro da carta do leitor foi a letra A, as ações imprudentes dos motociclistas no trânsito, que é um outro problema. Nós temos uma grande circulação de carros e de motos ocupando o mesmo espaço. E ainda temos hoje, né, pessoal, uma terceira alternativa de transporte aí, que são as bikes, né? Muitas pessoas hoje utilizam a bicicleta como uma ferramenta também de transporte, né? Porque aliam duas coisas, a atividade física e ao transporte para chegar no seu local de trabalho. Então, nós temos aí, né, fora ônibus, essas coisas, mas nós temos um grande número, né, de pessoas circulando nessas vias. E aí, o que acontece? Se cada um fizer aquilo que acha que está correto e não seguir as leis como elas determinam que seja feito, acontece exatamente isso daí. Muitos acidentes, muitas vezes mortes, né? Principalmente porque o carro, ele ainda te protege muito mais. A moto não. Seu corpo está ali, ó, exposto a qualquer situação acidental e que pode muitas vezes ser fatal. Então, nós temos aí hoje, devido a essa nova realidade de vida, muitos motoboys, um número muito maior do que havia antes do nosso isolamento social. Por quê? Algumas pessoas realmente trabalhavam com essa função, né? Motoboy, tanto de empresas quanto empresas de escritórios, e à noite, né, a questão dos deliveries, né? O que aconteceu? Agora,
Muitos restaurantes também ampliaram essas entregas durante o dia. À noite nem se fala. Então, muitas pessoas que perderam seus empregos e que tinham uma moto em casa acabaram fazendo o quê? Essa opção também de disponibilizarem essa ferramenta de transporte como meio de trabalho. Então, por isso que hoje o número de acidentes aumentou. E aí, se as pessoas não cumprirem as leis, fica mais difícil, então, de realizar, né, as coisas com maior segurança. Exercício 7. Agora é o seguinte. Os trechos aqui da reportagem, vocês vão observar aí que os verbos aparecem entre parênteses no infinitivo, que é uma das formas nominais que nós já estudamos, que são 3. O infinitivo, que as terminações verbais são a, o ou ir. O gerúndio, quando ele tem a terminação NDO. E o particípio DO. Então, os verbos aqui foram colocados no infinitivo. E aqui já entra uma questão gramatical relacionada exatamente a essa atividade avaliativa que está disponibilizada para vocês até amanhã, no valor de 8 pontos, que é sobre concordância verbal. Quando nós estudamos concordância verbal, nós tínhamos que avaliar o núcleo do nosso sujeito. Se fosse um sujeito simples, se fosse um sujeito composto. Porém, nós observamos que existem situações onde eu tenho expressões mais uma palavra especificadora. Quando isso ocorre, há uma disponibilidade de concordância aí que pode me trazer, numa questão discursiva, por exemplo, 2 alternativas de concordância. Há também aquela situação que, se não há palavra especificadora depois dessa expressão, eu mantenho apenas um tipo de concordância. E é exatamente o que o exercício 7 está abordando. Vocês teriam que flexionar esse verbo que está no infinitivo dentro das regras que nós aprendemos sobre concordância verbal. Lembrando que nós temos as expressões partitivas, nós temos as expressões de porcentagem, nós temos o sujeito simples, que tem apenas um núcleo como a parte principal. Lembrando que esse núcleo pode estar no singular ou no plural, e aí o nosso verbo, na regra geral, ele vai concordar com esse núcleo. E o nosso sujeito composto, nós já sabemos que, no mínimo, ele precisa de 2 núcleos para ser classificado dessa forma. Então, nós temos que avaliar aqui que situação está sendo colocada para que eu verifique qual a concordância verbal correta que estará ali de acordo com as regras. Reparem aqui, em 2017, pouco mais da metade da população brasileira, 56,5% ou 117,2 milhões de habitantes. Agora presta atenção, pouco mais da metade da população brasileira. Nós temos expressão e palavra especificadora. Mas se vocês analisarem, todas estão no singular. Por isso, o verbo foi colocado dessa forma aqui, Pouco mais da metade vive, população vive. Então, nós temos a expressão e temos uma palavra específica. Porém, ambas estão no singular. Por isso, a única alternativa para a letra A é vive. Lembrando, pessoal, que população significa o quê? O substantivo coletivo. E ele é escrito no singular, mesmo indicando uma grande quantidade de pessoas. Mas a palavra população está escrita no singular. Então, o verbo também vai fazer essa concordância no singular. Já na letra B diz assim: a pesquisa revela ainda que a maior parte dos municípios brasileiros, entre parênteses, 68,3%. 2 situações que nós temos aqui, A maior parte é uma expressão partitiva e municípios é a palavra especificadora. Repare, então, que nós temos 2 situações aqui. Uma expressão partitiva do singular, acompanhado de uma palavra especificadora no plural, que é, então, a palavra municípios. Nesse caso aqui, a nossa concordância vai ser feita de 2 formas. O tem, sem acento, concordando com a expressão a maior parte, barra tem, com acento circunflexo, que nós já estudamos, que aqui é a terceira pessoa do plural, por isso o tem recebe acento, justamente para diferenciá-lo do singular. Concorda, então, com a palavra municípios.
Professor, eu tenho que colocar as duas situações? Precisa. Vou explicar por quê, pessoal. Nós temos duas situações de concordância e a questão é discursiva. Então, nesse caso aqui, vocês precisam colocar as duas opções. Até 20 mil habitantes e abriga ou abrigam apenas 15,5% da população do país, 32,2 milhões de habitantes. Então, ó, nós vamos aqui, ó, colocarmos também as duas concordâncias, fazendo exatamente, então, essa concordância no singular e no plural, ok? Em qual dos dois parágrafos acima é possível fazer a concordância verbal de duas formas diferentes? Justifique sua resposta. Nós vimos aí que é óbvio que é a letra B, e aí eu ia ter que explicar como que essa concordância ocorreu, então, de duas maneiras. Na primeira parte, nós temos a maior parte dos municípios brasileiros, que foi o que eu disse. Então, pode concordar com a maior parte ou com municípios brasileiros. Por isso, no primeiro caso, os verbos ficam no singular e no segundo no plural. Então, nós temos aqui a justificativa do porquê que esses verbos, então, foram usados dessas duas maneiras. Uma concorda com a maior parte, que é, no caso, o primeiro, e no segundo, municípios brasileiros. Lembrando que aqui, ó, municípios é a palavra principal, tá bom? Porque eu posso tirar brasileiros aqui, mas municípios é a palavra que comanda aqui a especificação. Então, confiram o que vocês colocaram. Na letra A, eu já expliquei por que o verbo foi usado no singular. Eu tenho expressão, mas também tem uma palavra especificadora no singular, que é a população. Então, aqui não há possibilidade de duas concordâncias, apenas uma. Então, dá uma olhadinha na justificativa aí da letra B, o porquê que vocês estão colocando, né, as duas formas, e não é opcional nessa questão, tá? Vocês precisam colocar as duas formas verbais, porque nós temos duas formas diferentes de concordância na letra B. Depois, pessoal, no exercício 8, 2 sites noticiaram o mesmo fato, publicando textos muito parecidos. Compare os títulos. Qual dos dois está adequado à norma culta e por quê? Ó, o porquê que nós aprendemos lá, ó, usado no final de frase, lembram disso? É acentuado porque é no final de uma pergunta. Então, vamos lá. Primeira situação. Piripá, prefeita e vice têm mandados cassados. Prefeita e vice. Temos um sujeito que composto. Observem o verbo. Na 2, nós temos a mesma coisa escrita. A única diferença que vocês observaram aqui é que o verbo, na segunda situação, recebeu um acento circunflexo para indicar que ele está na terceira pessoa do plural. Isso faz total diferença aí quando eu uso, então, esse acento. No primeiro caso, não está no acento, então ele está sendo utilizado no singular. E na segunda situação, nós temos aí o verbo no plural, que a diferença está exatamente nesse acento circunflexo colocado aí. Então, olhem só. Obviamente, pessoal, a concordância que está correta só pode ser a segunda alternativa, porque o meu sujeito é composto por núcleos prefeita e vice. Automaticamente, o que o meu verbo faz aqui? Ele vai concordar com o meu sujeito, que é composto, ele tem 2 núcleos. Então, automaticamente, se eu tenho 2 núcleos no meu sujeito, o meu verbo vai para o plural. Então, é a segunda alternativa que está correta. Então, o verbo fica na terceira pessoa do plural, por isso ele recebeu o acento circunflexo. E na primeira alternativa, está errado, porque o sujeito é composto, o verbo precisa estar no plural também. Então, eu acredito que vocês não tiveram nenhuma dificuldade para identificar qual estava errada. Só observem aí a justificativa de vocês, ok? Quanto melhor ela estiver, né, explicada, mais fácil o entendimento para vocês, ok? Então, a nossa questão correta é a 2, sujeito composto, o verbo vai para a terceira pessoa do plural, e o que faz a diferença dele em relação à terceira pessoa do singular
é exatamente o acento circunflexo, ok? Logo depois, pessoal, nós temos aí o exercício 9 que diz assim: o texto a seguir é a título de uma notícia publicada em um jornal. Falta soluções urgentes para a falta de água na cidade. Só de olhar e só de eu falar, vocês observarem aí que tem uma coisa gritante em termos de erros. Nós estamos falando de concordância verbal. Nós já sabemos aí que o nosso verbo vai concordar com o sujeito, seja ele simples ou composto. Vou verificar se o sujeito composto tem expressões partitivas, se o meu sujeito simples também tem. E aí eu vou verificar quais são as possibilidades de concordância que eu terei aí. Quando eu digo falta soluções, soluções é uma palavra que foi usada no plural. E eu estou fazendo referência a ela. O meu verbo está ligado a ela. Então, reparem que essa concordância verbal aqui está totalmente errada, porque o núcleo do sujeito é a palavra soluções, que está no plural. Isso quer dizer que o meu verbo também vai ser colocado no plural. Então, certos é: faltam soluções urgentes para a falta de água na cidade. Esse verbo aqui concorda com esse núcleo, que é as soluções. O meu núcleo se encontra no plural, então eu não posso usar o verbo no singular. Dê uma olhadinha, então. É preciso, pessoal, na justificativa, apontar qual é o núcleo do sujeito, que é a palavra soluções, e como ela está no plural, o verbo também vai para o plural. E a forma correta é: faltam soluções, reticências, porque aqui não modifica nada, mantém-se a mesma coisa. Dê uma olhadinha aí, pessoal, nessas justificativas, para que vocês coloquem aí, pontuem corretamente cada situação. Depois eu vou voltar um pouquinho o slide para que vocês possam verificar aí. E a questão número 10, que finaliza a hora do estudo. Mais uma vez, nós temos aí, né, uma chamada publicada no site de notícias, que diz assim: tempo seco e quente dobra o número de queimadas no Brasil. Explique a incorreção na concordância verbal. O verbo, né, pessoal, não está concordando com o núcleo do sujeito, que é tempo, e sim com os adjetivos que o acompanham. Como assim, professora? Tempo seco e quente dobram o número de queimadas no Brasil. Seco e quente são características dadas à palavra tempo. O meu substantivo é a palavra tempo. Vamos recapitular aí. Núcleo de sintagma nominal é nome. Nome é substantivo. Vou repetir. Coloquem, por favor, a barra aqui, ó, antes do dobra. Coloca aqui no meio, aqui, ó, P de predicado. Aqui, S maiúsculo, ponto S. Sujeito o quê? Simples. Agora, aqui embaixo, de seco e quente, vocês vão fazer uma setinha embaixo de cada uma e vão escrever para mim a palavra adjetivo. Só façam essas anotações para vocês entenderem, né? Porque esse exercício, ele tem uma pegadinha e ele te conduz a colocar o verbo no plural exatamente por causa disso aqui que eu estou pedindo para vocês marcarem. Então, vou repetir. Uma barra antes de dobram, um P aqui no meio de predicado, aqui em cima de tempo seco e quente, vocês vão colocar S.S, que vocês já sabem que significa sujeito simples. Embaixo de seco e de quente, vocês irão colocar a palavra adjetivo. Vão circular a palavra tempo. Vão puxar uma setinha aqui para o lado e vão escrever para mim substantivo. Nós separamos aí a nossa oração em dois blocos, o sintagma nominal e o sintagma verbal. O sintagma verbal é o nosso predicado, o núcleo é o verbo. O nosso sintagma nominal é o nosso sujeito. Nesse caso, ele é simples, porque eu tenho apenas um núcleo, que é a palavra tempo.
seco e quente são características dadas à palavra tempo. Então, nesse caso aqui, eu tenho dois adjetivos acompanhando o tempo que vocês já sabem que são chamados de determinantes. Tanto que eu posso tirar isso daqui, ó, que não vai fazer diferença, porque o meu núcleo continua aqui. Então, ó, explique a incorreção na concordância verbal. O verbo não está concordando corretamente com o núcleo do sujeito tempo, e sim com os adjetivos que o acompanham. Então, prestando atenção aí, professor, eu preciso mencionar a palavra adjetivos na letra A? Claro que sim. Porque se você está explicando o motivo do erro, você tem que explicar onde esse erro está ocorrendo. E é exatamente aqui, ó. Dobram está concordando com isso aqui, ó, seco e quente, e não com a palavra tempo. Então, o verbo não está concordando com o núcleo do sujeito, aí vocês vão identificar qual é o núcleo do sujeito, que é a palavra tempo, vírgula, e sim com os adjetivos que o acompanham, que vocês já marcaram aqui em cima também, quais são eles? Seco e quente. Então, tem que aparecer a identificação do núcleo do sujeito, e também temos que explicar aqui com quem que esse verbo, então, concorda. Se ele não está concordando com o núcleo, ele concordou com quem? Com os adjetivos que acompanham o núcleo do sujeito. O que teria ocasionado o problema na escrita da chamada? Apresente uma hipótese. O autor do texto, provavelmente, né, ele confundiu-se em virtude do número de palavras do sujeito. Quando nós separamos o sujeito do predicado, presta atenção no que eu vou falar agora. Ao separarmos sujeito de predicado, tudo o que está ali dentro do sujeito vai junto, que nós já sabemos que são esses determinantes aí acompanhando o substantivo. Mas aí é que eu tenho que fazer aquela identificação de núcleo. O que é núcleo? A palavra principal do sujeito. E aí o que acontece? Quando eu faço essa identificação, que foi o que vocês marcaram aqui de cima, na caixinha, vocês observaram que o núcleo é a palavra tempo. Então, o erro ocorreu justamente por isso aqui. Quando a pessoa leu ou escreveu, ela levou tudo isso daqui junto, ó, para concordar com o verbo, não prestando atenção no núcleo, que era apenas a palavra tempo. Então, aqui, ó, ele confundiu-se, né, justamente pelo número de palavras do sujeito, levou em conta que era um sujeito composto, principalmente, ó, porque tem esse E aqui. Então, esse E também, ele causou aqui, nesse contexto, uma dúvida, induzindo, então, a pessoa que escreveu a compreender que o sujeito era composto e não simples. Então, reparem aí o que vocês colocaram na resposta. Vejam se está semelhante ao gabarito. Vocês têm total liberdade de escrever com as próprias palavras, desde que esteja coerente com o assunto. Então, há outras possibilidades de respostas aí, né? Ele levou em consideração tudo que estava dentro do sujeito, esse E também utilizado causou dúvida, dando a interpretação de sujeito composto, mas o núcleo é apenas a palavra tempo. Então, vocês têm aí várias formas, né, de responderem a letra B, deixando claro o tempo todo que o sujeito é simples. Por isso que eu disse que na letra A nós temos que identificar qual é o núcleo e esses adjetivos aí que estavam acompanhando a palavra tempo, que justamente foram eles os causadores dessa concordância errada aí. E na letra C, muito simples. Se o verbo estava no plural e foi errado, né, a forma de uso, simplesmente eu vou trazê-lo para o singular. Tempo seco e quente dobra número de queimadas no Brasil. Aí vocês vão dizer assim, nossa, professora, mas quando fala tempo seco e quente dobra, realmente parece que falando desse jeito está errado. E a outra forma que parece ser correta. Aí eu torno a frisar, ó, outra situação que pode levar você a escrever errado é esse E aqui. Na hora de fazer a concordância escrita, de repente, na hora de fazer isso, sem analisar com cuidado, te leva a esse erro aqui, ó, do verbo no plural, dando a entender que é um sujeito composto.
Mas, na verdade, nós já vimos aqui que a palavra principal do sujeito é tempo. Então, jamais eu posso usar o verbo no plural. Então, analisem todas as respostas de vocês. Estou dando mais um tempinho. Porque vocês precisam identificar essas classes gramaticais. Como nós estamos falando de concordância verbal, é necessário também a identificação do núcleo, né, para deixar claro ali se o seu sujeito é simples, se o seu sujeito é composto, se tem uma expressão ali dentro do sujeito acompanhado de uma palavra especificadora, igual no exercício anterior, vocês viram lá duas possibilidades de concordância. E aí lá na justificativa pontuou um concordando com a expressão e o outro com o núcleo do sujeito que estava no plural. Núcleo do sujeito não, a palavra especificadora. E no exercício anterior, vocês também observaram, deixa eu voltar aqui nesse exercício aqui que eu estou falando, ó, na página 24, exercício 6. Volta na... Só um minutinho, pessoal, só um minutinho. 2. Na letra A e na letra B, vocês viram que, ó, nós temos expressões nos dois casos, só que na letra A eu tenho a expressão acompanhada de uma palavra especificadora no singular, então o verbo ficou só no singular. Já na letra B eu tenho a palavra especificadora mais a expressão, só que a minha palavra especificadora está no plural, então houve a possibilidade de concordância aí das duas formas. Então vocês precisam identificar bem aí essa situação, ok?